Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela. Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e resposta, o estudo número 18, que tem o tema Confie no misericordioso juiz de toda a terra. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos os assuntos, relacionados às nossas reuniões, para que assim possamos estar melhores preparados, dar bons comentários, fortalecer não só a nossa fé, mas também a de nossos irmãos e principalmente louvar o nome do nosso Deus Jeová. Lembrando a todos, incentivando, se inscreva já no canal, ative o sino caso você não seja inscrito e não tenha ativado ainda, para que assim você possa receber as notificações semanalmente. Compartilhe os vídeos caso você queira e puder também. Faça o seu comentário, deixe o seu like, é muito importante isso, para que o YouTube ele possa estar disponibilizando esse conteúdo para outras pessoas. E caso você queira contribuir, ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos juntos iniciar nossa consideração, estudo 18, que tem o tema Confie no misericordioso juiz de toda a terra. O texto base de nossa consideração é o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então, qual é o objetivo do nosso estudo? Entender melhor a misericórdia e a justiça de Jeová com relação à ressurreição dos injustos. Então, se você é novo na organização, está se achegando, nós agora teremos um novo entendimento sobre o povo de Sodoma e Gomorra. Eles serão ressuscitados ou não? O que nós pensávamos antes e o que entendemos agora. Então, prestem bastante atenção a esse estudo e, óbvio, quando chegar na sua congregação, preste mais ainda ao comentário que serão dado. Vamos iniciar então a nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1 e depois obtendo a resposta. Abraão nunca se esqueceria daquela conversa. Por meio de um anjo, Jeová disse que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou preocupado e perguntou: Eliminarás realmente os justos junto com os maus? Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Com muita paciência, Jeová ensinou o seu amigo Abraão uma lição que nos consola até hoje. Deus nunca vai destruir pessoas justas. Pergunta: que lição Jeová ensinou a Abraão? Jeová ensinou a Abraão que nunca destruirá as pessoas justas. Leitura do 2. Porque podemos ter certeza que Jeová sempre julga de maneira justa e misericordiosa? Porque Jeová vê o coração das pessoas. Ele conhece o coração de todos os homens. Isso é algo incrível. A maneira de Jeová julgar as pessoas está muito além da nossa compreensão. Por isso, o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever o seguinte sobre Jeová: como são insondáveis os seus julgamentos. Pergunta: como sabemos que a maneira de Jeová julgar as pessoas é sempre justa e misericordiosa? Porque ele vê o coração das pessoas. A maneira dele julgar está muito além de nossa compreensão. Pois o apóstolo Paulo disse: como são insondáveis os seus julgamentos. Leitura do 3 e 4. Ainda assim, às vezes podemos ter dúvidas parecidas com as de Abraão e talvez nos perguntar: será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que algumas dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Recentemente, entendemos melhor o que significa a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento. Isso nos levou a fazer outros ajustes. Neste estudo e no próximo, veremos que ajustes foram esses. E falando sobre os julgamentos de Jeová,
vamos ver primeiro o que não sabemos e depois o que nós sabemos. Pergunta 3 e 4. Que perguntas às vezes podemos nos fazer e o que vamos ver neste estudo? Então as perguntas são: será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que algumas dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Então nós vamos ver neste estudo o que significa a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento. Veremos então os ajustes que foram feitos à base de novo entendimento. Subtítulo: O que não sabemos? Leitura do 5. No passado, nossas publicações explicavam que pessoas como as que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Mas, depois que o escravo fiel estudou o assunto mais a fundo e com oração, ficou claro que não podemos afirmar isso com tanta certeza. Por que não? Pergunta: o que nossas publicações diziam no passado a respeito dos que foram destruídos em Sodoma e Gomorra? Então, elas diziam que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Leitura do 6. Existem vários fatores que precisamos levar em conta. Por exemplo, pense em 3 ocasiões em que pessoas injustas foram julgadas por Jeová: as que morreram no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185.000 soldados assírios que foram mortos por um anjo numa única noite. Será que a Bíblia diz que Jeová condenou todas essas pessoas à destruição eterna sem esperança de uma ressurreição? A Bíblia não deixa isso claro. Por que podemos dizer isso? Pergunta: cite alguns exemplos de pessoas injustas que foram julgadas por Jeová. O que não sabemos nesses casos? Bem, as que morreram no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185.000 soldados assírios que foram mortos por um anjo. Então nós não sabemos se Jeová condenou todas essas pessoas à destruição eterna. Leitura do 7. Nos exemplos que acabamos de ver, nós não sabemos como Jeová julgou cada uma dessas pessoas individualmente. Nem sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender. A Bíblia diz que, na época do dilúvio, Noé era um pregador da justiça. Mas ela não diz que Noé estava pregando para cada pessoa que vivia naquela época e, ao mesmo tempo, construindo a enorme arca. O mesmo pode se dizer sobre as pessoas que viveram na terra de Canaã. Nós não sabemos se todas elas tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender dos seus pecados. Pergunta: o que não sabemos a respeito das pessoas que foram destruídas no dilúvio e em Canaã? Nós não sabemos como Jeová julgou cada uma dessas pessoas individualmente. Nem sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender. O mesmo pode dizer sobre os que moravam em Canaã. Leitura do 8. E as pessoas de Sodoma e Gomorra? Um homem justo chamado Ló vivia no meio delas. Mas podemos afirmar que Ló pregou para cada um dos habitantes dessas cidades? Não. Essas pessoas eram más, é verdade? Mas será que elas sabiam mesmo o que estavam fazendo? A Bíblia conta que um grupo de homens tentou violentar os hóspedes de Ló, e que esse grupo incluía desde o rapaz até o velho. Aquelas pessoas cresceram num ambiente horrível e talvez não entendessem a gravidade do que estavam fazendo. Será que podemos dizer que Jeová, que é tão misericordioso, condenou essas pessoas e não vai ressuscitá-las? É verdade que não havia nem 10 homens justos lá. Então, essas pessoas eram injustas e Jeová tinha todo o direito de destruí-las. Mas será que nenhuma delas vai voltar a viver na ressurreição dos injustos?
não podemos afirmar isso. Pergunta: o que não sabemos a respeito das pessoas de Sodoma e Gomorra? Embora elas fossem pessoas injustas e Jeová tivesse o direito de destruí-las, não sabemos se elas serão ressuscitadas ou não. Leitura do 9. A Bíblia também fala de pessoas que eram justas, mas se tornaram injustas. Um exemplo é o rei Salomão. Ele conhecia bem a Jeová e o adorava. Por isso, Jeová o abençoou muito. Mas depois, Salomão começou a adorar deuses falsos. Jeová ficou furioso por causa dos pecados de Salomão, e os erros dele fizeram o povo sofrer por muitos anos. A Bíblia diz que, quando Salomão morreu, ele descansou com os seus antepassados, e entre estes estava o fiel rei Davi. Mas será que isso significa que Salomão será ressuscitado? A Bíblia não diz. Alguns talvez pensem que Salomão será ressuscitado porque a Bíblia diz que quem morreu foi absolvido do seu pecado. É verdade, mas isso não quer dizer que todos que morreram serão ressuscitados. Não é só porque uma pessoa morreu que ela já ganha o direito de viver de novo. Afinal de contas, a ressurreição é um presente que nosso amoroso Deus dá para quem Ele quer. Ele quer dar a essas pessoas a chance de servi-lo para sempre. Será que Salomão vai receber o presente da ressurreição? Só Jeová sabe a resposta. Nós não. O que sabemos é que Jeová sempre faz o que é justo. Pergunta: o que nós não sabemos a respeito de Salomão? Também não sabemos se ele será ressuscitado ou não. O que sabemos é que Jeová sempre faz o que é justo. Subtítulo: o que sabemos? Vamos iniciar fazendo a leitura de Ezequiel 33:11. Diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem dos seus caminhos maus. Afinal, por que vocês deveriam morrer, ó casa de Israel? Jeová nos diz como sempre se sente quando precisa julgar uma pessoa. O apóstolo Pedro foi inspirado a dizer algo parecido ao que o profeta Ezequiel tinha dito. Pedro disse: Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Essas palavras nos consolam muito. Nós sabemos que Jeová nunca destruiria alguém para sempre, sem ter um bom motivo para fazer isso. Ele é muito misericordioso e sempre que possível mostra misericórdia. Pergunta: será que Jeová quer destruir as pessoas? Não. Em Ezequiel 33:11, Jeová diz que não tem prazer na morte de quem é mau. Essas palavras nos consolam. Podemos conseguimos ver a misericórdia de Jeová. Leitura do 11. O que nós sabemos sobre as pessoas que não serão ressuscitadas? A Bíblia menciona poucos exemplos. Jesus deu a entender que Judas Iscariotes não seria ressuscitado. Judas sabia muito bem que estava pecando contra Jeová e contra Jesus. Jesus também disse que alguns líderes religiosos não teriam a esperança de ressurreição. Além disso, o apóstolo Paulo avisou que os apóstatas que não se arrependessem não seriam ressuscitados. Pergunta: quem não será ressuscitado e como sabemos disso? Bem, quem não será ressuscitado são Judas, os líderes religiosos e os apóstatas, pois alguns textos mostram isso. Leitura do 12. Por outro lado, o que nós sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Como Jeová mostra que não deseja que ninguém seja destruído? Veja como Jeová foi misericordioso com alguns que cometeram pecados graves. Por exemplo, o rei Davi cometeu adultério e assassinato, mas ele se arrependeu. Por isso Jeová foi misericordioso e perdoou seu servo. O rei Manassés fez coisas terríveis a maior parte da sua vida, mas, mesmo nesse caso, Jeová viu que ele estava realmente arrependido e por isso Jeová perdoou a Manassés.
Esses exemplos nos lembram que Jeová mostra misericórdia sempre que existe um motivo para isso. Ele vai ressuscitar pessoas que, apesar de terem cometido pecados graves, se arrependeram. Pergunta: o que sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Sabemos que Jeová é misericordioso. Davi cometeu adultério e assassinato, mas Jeová o perdoou. Manassés fez coisas terríveis na maior parte de sua vida, mas Jeová também o perdoou. Então, esses exemplos nos ensinam que Jeová sempre mostra misericórdia quando existe um motivo para isso. Leitura do 13. Também sabemos que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive. Ele disse para Jonas: tomei conhecimento da maldade deles. Mas quando eles se arrependeram, Jeová foi bondoso e perdoou aos ninivitas. Jeová foi muito mais misericordioso do que o próprio Jonas. Jonas ficou com muita raiva. Então Jeová teve que lembrá-lo de que as pessoas de Nínive não sabiam nem mesmo a diferença entre o certo e o errado. Anos depois, Jesus usou esse exemplo para ensinar sobre a justiça e a misericórdia de Jeová. Jesus disse que as pessoas de Nínive que se arrependeram se levantariam no julgamento. Pergunta do 13, parte A. Por que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive? Porque o povo de Nínive se arrependeram e Jeová os perdoou, pois percebeu que eles não sabiam a diferença entre o certo e o errado. Parte B. O que Jesus falou sobre as pessoas de Nínive? Jesus disse que as pessoas de Nínive se arrependeram e se levantariam no julgamento. Leitura do 14. Em que julgamento os ninivitas se levantariam? Jesus disse que haveria uma ressurreição de julgamento. Ele estava se referindo ao seu reinado de 1000 anos, quando haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Para os injustos, essa será uma ressurreição de julgamento, ou seja, Jeová e Jesus vão observar até que ponto os injustos vão obedecer e colocar em prática as coisas que aprenderam. Se um ninivita ressuscitado se recusar a adorar a Jeová, Jeová não vai permitir que ele continue vivendo. Mas todos aqueles que decidirem adorar a Jeová terão a oportunidade de viver para sempre. Pergunta: em que sentido os ninivitas terão uma ressurreição de julgamento? No sentido de que eles terão uma ressurreição e durante o reinado de Cristo, eles terão a oportunidade de obedecer e fazer a vontade de Jeová. Caso isso não aconteça, Jeová não permitirá que eles continuem vivendo. Leitura do 15. Quando Jesus falou sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra, ele disse que, no dia do julgamento, seria mais fácil para elas do que para as pessoas que o rejeitaram e não quiseram ouvir a sua mensagem. Será que Jesus estava apenas usando uma hipérbole, ou seja, exagerando para mostrar que as pessoas da sua época eram piores do que as pessoas de Sodoma e Gomorra? Parece que não. Provavelmente, o que ele disse pode ser entendido de maneira literal. Lembre que, no caso dos ninivitas, quando Jesus disse que eles se levantariam no julgamento, ele estava falando de maneira literal. Então, tudo indica que o dia do julgamento se refere à mesma coisa tanto para os ninivitas como para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Além disso, é interessante lembrar que Jesus disse que a ressurreição de julgamento incluiria aqueles que praticaram coisas ruins. Tanto as pessoas de Sodoma e Gomorra como os ninivitas cometeram pecados graves, mas os ninivitas tiveram oportunidade de se arrepender. Então, talvez exista esperança para as pessoas de Sodoma e Gomorra. É possível que pelo menos algumas delas sejam ressuscitadas, e nós temos oportunidade de ensiná-las sobre Jeová e Jesus. Pergunta, parte A. Por que não dizemos que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas? Porque Jesus disse que seria mais fácil para os de Nínive ter uma esperança de ressurreição do que para aquelas pessoas que o rejeitaram. E a parte B. Como podemos entender o texto de Judas 7? Podemos entender de forma simples que o que foi destruído no fogo eterno não foi as pessoas, mas sim a cidade.
assim como aconteceu no caso de Babilônia e Edom. Então, essas pessoas, tanto de Sodoma como de Nínive, algumas terão a oportunidade de ressurreição. Parágrafo 16, vamos fazer a leitura de Jeremias 17, 10. Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Esse versículo resume bem o que sabemos. Jeová sempre examina o coração, sonda os pensamentos mais íntimos. Então, ao decidir quem vai ressuscitar, Jeová vai retribuir a cada um conforme seus caminhos, como ele sempre faz. Jeová será firme quando necessário, mas sempre que possível ele será misericordioso. Por isso, nunca queremos dizer que uma pessoa não será ressuscitada, a não ser que a Bíblia deixe isso bem claro. Pergunta: como Jeová vai decidir quem vai ressuscitar? Então Jeová ele vai examinar o coração, sondar os pensamentos mais íntimos. Sempre que possível, Jeová mostrará a misericórdia. Por isso, nunca devemos cair na inocência de dizer quem será ou não ressuscitados. Subtítulo: o juiz de toda a terra fará o que é justo. Bilhões de pessoas já morreram desde a rebelião de Satanás, Adão e Eva. O inimigo, a morte, tem feito muitas vítimas. O que vai acontecer com todas essas pessoas? A Bíblia ensina que um pequeno grupo de 144 mil seguidores fiéis de Cristo recebe a ressurreição para a vida imortal no céu. Já muitos outros, homens e mulheres fiéis a Jeová, voltarão a viver na ressurreição dos justos. Eles viverão para sempre na terra se continuarem leais a Jeová durante o reinado de 1000 anos de Cristo e o teste final. Além disso, durante os 1000 anos, os injustos, que inclui aqueles que nunca serviram a Jeová e aqueles que praticaram coisas ruins, receberão a oportunidade de mudar e se tornar servos fiéis de Jeová. Mas algumas pessoas fizeram coisas tão ruins, estavam tão determinadas a se rebelar contra Jeová, que ele decidiu que elas não serão ressuscitadas. Pergunta: o que acontecerá com as pessoas que morreram? Um pequeno grupo será ressuscitado para viver no céu, os justos serão ressuscitados para viver na terra e devem continuar fazendo a vontade de Jeová. E os injustos também serão ressuscitados, onde terão a oportunidade de começar a fazer a vontade de Jeová. Leitura do 18 e 19. Será que podemos ter certeza que, quando Jeová julga as pessoas, ele sempre toma a decisão certa? É claro que sim. No passado, Abraão entendeu muito bem que Jeová é perfeito, sábio e misericordioso, juiz de toda a terra. Além disso, Jeová treinou seu filho e deu a ele a responsabilidade de julgar todas as pessoas. Tanto Jeová como Jesus sabem o que está no coração de cada pessoa. Então, quando eles julgam alguém, eles sempre fazem o que é certo. Nunca duvide que Jeová sempre toma as melhores decisões. Como humanos, não temos condições para julgar outros, mas Jeová tem. Por isso, com total confiança, queremos deixar todos os julgamentos nas mãos de Jeová e de seu Filho, o Rei que imita a maneira perfeita a justiça e a misericórdia de seu Pai Jeová. Mas o que podemos dizer sobre o julgamento que Deus vai fazer durante a grande tribulação? O que não sabemos e o que sabemos? O próximo estudo vai responder a essas perguntas. Então, a pergunta parte A: que certeza podemos ter sobre os julgamentos de Jeová? Então, podemos ter a certeza que ele sempre toma a decisão certa. Isso é um fato. Não podemos ter dúvida disso. Parte B: o que veremos no próximo estudo? Veremos sobre o julgamento de Deus durante a grande tribulação. O que não sabemos e o que sabemos. Então vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: sobre a ressurreição dos injustos, o que não sabemos? Então nós não sabemos como Jeová julga cada pessoa individualmente, e nem os que foram mortos, se eles se arrependeram. A segunda pergunta: o que sabemos?
Sabemos que Jeová deseja que todos sejam salvos, mas que alguns não serão. E sabemos que Jeová é misericordioso e dará oportunidade a todos que fizerem a sua vontade. A última pergunta: por que podemos confiar nos julgamentos de Jeová? Porque Jeová é Deus. Ele sempre toma a melhor decisão. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele ensinou seu filho a julgar com justiça. Tanto o Pai quanto o Filho estão prontos para nos salvar. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero de coração que possa ter sido proveitoso para você, assim como foi para mim. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.